Vamos lá então gravar a sessão de respostas dessa semana e com discussões, né, sobre as respostas. Vou começar aqui. Então aqui eu tenho um infiltrado de linfócitos B na mucosa gástrica, né? Não dá para ver exatamente que é mucosa gástrica, mas eu consigo ter uma ideia por conhecer a lâmina e por conhecer o livro de que eu tirei essa pergunta. Esse é o linfoma de tecido linfóide associado à mucosa, né? Que em inglês a sigla é MALT. Isso é uma pericardite fibrinosa e aqui as flechinhas amarelas estão apontando justamente para as hebras de fibrina, né? Esse é o termo em espanhol. E aqui eu vejo uma estrutura no pericárdio que traz aquele aspecto de chiclete, né? É justamente essa região no córtex histológico que vai trazer o aspecto de chiclete para quando tenha, e aqui eu consigo ver que essa estrutura, ao invés de ser lisa, ela está bem rugosa e ela tem bastante, parece que são velhos, né? Então, pericardite fibrinosa, né? Ali são as bandas ou hebras de fibrina. O paciente com cardiomegalia no raio-x, né? Então, se eu olhar na área cardíaca dele, tem um aumento muito significativo. Agora, na lâmina, exatamente do lado, tem o pseudocistos diamastigotos intracelulares. A gente sabe exatamente quem é que causa isso, né? Então, cardiomegalia mais esse achado aqui na anatomia patológica, numa biópsia que vai ser feita no coração dessa pessoa, para avaliação, né, de qual é o estado da lesão, eu vou ter miocardite de Chagas produzindo essa cardiomegalia e com insuficiência cardíaca sistólica, né? Esse coração não vai conseguir bater. Coração, lesão no coração. Aqui eu só trouxe o desenho de coração para identificar onde que é a lesão, né? Que eu vou achar esse tipo de corte no histológico, no anatomopatológico. E aí, o achado desse miócito de Anitkov, não tenho certeza absoluta se é patognomônico, mas altamente sugestivo de cardiopatia reumática, né? Cardiopatia reumática. Laceração longitudinal na região do esôfago. Então, aqui eu trago essa imagem à direita para mostrar que é o esôfago. E essas lacerações vão acontecer por vômitos incoercíveis, né? Então, vômitos muito fortes. Isso pode acontecer, inclusive, na pancreatite aguda, onde eu tenho vômitos incoercíveis. Mas esta condição em específico de laceração longitudinal, sem atravessar, né? Não estou atravessando até a serosa. Eu estou só lacerando aqui na região mais da mucosa, submucosa e alguma capa muscular. Com sangramento, esse paciente vai ter hematêmese, provavelmente, né, com sangue bem vivo, e isto é a laceração de Mallory-Weiss, que está relacionado ao consumo, a ilibação etílica, né, o consumo exagerado de álcool. Aqui eu tenho, se eu olhar para o corte histológico, eu tenho um padrão aqui tubular, né? Eu tenho um padrão de glândula, o que vai trazer para mim as ideias de adenoma. E se eu olho para a lesão em si, para a lesão no macroscópico, eu vejo que essa lesão ela tem pedículo. Eu consigo imaginar, né, que por trás dela ali eu tenho um pedículo que está sustentando a lesão à parede, né, luminal. O diagnóstico é no intestino grosso, então esse aqui é um pólipo adenomatoso tubular ou algo nesse sentido. Tubular pediculado, né? Como eu disse, tem pedículo. Aqui é um hemorroides interno, né? A gente vê aqui, sobretudo nessa região aqui da mucosa, a gente vê a mucosa em si que está sendo exposta, né? Com algo que pode ou talvez já seja algum grau de prolapso, né? Com os vasos super hiperemiados aqui, esse paciente provavelmente sangra, esse daqui obviamente sangra porque tem sangue na lesão, então essa é a hemorroida interna, o hemorroides interno. Nessa lesão glomerular, eu vejo um depósito muito grande e bem granular, né, de
de, de material imunofluorescente. E aí, se eu venho para a imagem do lado, na lateral direita, eu consigo ver que há proliferação aqui no meu endocapilar, né? Então, sobretudo nessa seta, aqui onde eu apontei a seta, eu fico em dúvida nessa imagem entre nefropatia membranosa e nefropatia e glomerulonefrite proliferativa. Eu assumo que fico em dúvida. Glomerulonefrite membranosa de fato. E aqui ele estava perguntando a tinção de metenamina de prata, né, com engrossamento da membrana basal, e é justamente aí que eu tenho a proliferação. Essa lesão com a célula em aranha, esse aqui é o tecido cardíaco, eu sei porque eu conheço a imagem, mais uma vez, eu conheço lá do Robbins 2007, Atlas de Anatomia Patológica. Então, esse é um rabdomioma cardíaco, e aqui eu consigo racionalizar que é uma célula, é um início aqui de célula muscular que começou a tentar crescer, né? E aí ela cresceria do centro e expandindo suas fibras para o endomísio, se não me engano é esse o nome, para cada fibra, né? O endomísio, e não conseguiu crescer, né? Não se desenvolve para crescer, é uma célula muito jovem, e que ainda não chega ao momento em que ela de fato vira fibra, e aí ela forma essa célula em aranha aí, tentando crescer para as laterais do endomísio. É o rabdomioma cardíaco. Certo? Terminada aqui a anatomia patológica, a gente vem para... Eu quero vir para a semiologia, que foi algo que eu acho que não gravei na última, né? Caráter de dor cólico, com cãibras e dor intermitente, exatamente aqui nessa região central, com esse caráter de dor, né, em cólica, uma dor que progride, para e volta. Eu vou pensar em obstrução do intestino delgado, né, eu vou pensar em obstrução ou volvo, né, ou algum tipo de obstrução das válvulas, das alças intestinais, e aí a gente tem que racionalizar também, trazer à memória que a causa mais comum desse tipo de obstrução é brida, né? Então, o paciente que fez alguma cirurgia, fez colecistectomia, fez alguma cirurgia no abdômen, e depois o tecido cicatricial acaba por se proliferar e acaba por produzir obstrução nessa região, obstrução de intestino delgado, como eu disse. Principais diagnósticos diferenciais da dor torácica, né? Aqui eu coloco para eu citar 6, mas são 10 os principais diagnósticos diferenciais. Eu vou tentar citar mais do que 6 se possível. Eu tenho o IAN, né, isquemia aguda do miocárdio, como um dos principais. Eu posso ter dissecção aórtica como um dos principais. Eu posso ter, fazer assim, posso ter tromboembolismo pulmonar como um dos principais, eu posso ter síndrome de Tietze, né, que é inflamação costocondral como um dos principais, eu posso ter infecção por varicela zoster com dor ali irradiando eu não sei se o nome é esse, mas acredito que sim, no metâmero referido, né, da infecção, como um dos principais. Dor psicogênica pode ser um dos principais, e aqui já são 6 citados, mas eu vou continuar porque eu ainda tenho alguns. Doença do refluxo gastroesofágico pode ser um dos citados. Pericardite aguda, ou pericardite de modo geral pode ser um dos citados, principais diagnósticos diferenciais de dor torácica. Aqui a gente já tem 8 citados, estão me faltando 2. Eu vou pensar talvez em pneumotórax hipertensivo, né, que pode me trazer, né, algo em dor semelhante com a isquemia aguda do miocárdio, se bem que no pneumotórax hipertensivo a minha maior preocupação é que vai ser o choque obstrutivo e não exatamente a dor, e a dispneia bem marcada desse paciente, né? E o 10º diagnóstico diferencial eu não vou trazer porque eu não me lembro. Vamos pensar aqui então em pericardite TEP, dissecção psicogênica muscular, Tietze, doença do refluxo gastroesofágico, zoster e espasmo esofagiano difuso, né? Então essa dor pode ser muscular, não está aqui o pneumotórax hipertensivo, como eu falei, e aí no lugar dele a gente substitui o espasmo esofagiano difuso e a dor que é puramente muscular, né? Foram os que faltaram aí para eu citar. A gente tem 9 minutos de vídeo já e vai apitar aqui o meu computador vai dar uma apitada quando for para eu finalizar essa sessão. Diagnóstico diferencial cardíaco da onda A em canhão na avaliação da pressão venosa central. Então vamos só racionalizar que a onda A é a onda
que é produzida por êxtase sanguínea na veia jugular, nas veias jugulares, né, na cava superior, no leito venoso, no momento da contração atrial, né? E se no momento da contração atrial, ou se no momento em que deveria ser produzida a onda A eu tiver uma onda em canhão, quer dizer que nesse momento de contração, talvez eu esteja tendo uma contração, ao mesmo tempo esteja tendo uma contração ventricular, né? Quais são os casos em que isso pode acontecer? Se eu tiver bloqueio atrioventricular, isso pode ser assincrônico e pode acontecer. Se eu tiver taquicardia ventricular, isso pode acontecer. Se eu tiver taquicardias ventriculares, isso pode acontecer. Se eu tiver flúter atrial, isso pode acontecer. Mas essas são as ideias, né, de dissociação do momento em que contrai a aurícula para o momento em que contrai o ventrículo, eu acabo passando o sangue de maneira retrógrada, produzindo uma onda A em canhão nesse momento, né? Então aqui eu tenho fibrilação atrial, taquiventricular paroxística e bloqueio atrioventricular. Fibrilação atrial, eu acabei por não citar, porque na verdade, eu acho que, se não me engano, o livro cita que fibrilação atrial vai produzir para mim mais uma onda A ausente, né? Como o átrio não contrai, ele não produz onda A, e a gente vai ter outro tipo de onda sendo produzido, né? Essa, eu acho que é a ideia central da fibrilação na avaliação da pressão venosa central, mas aqui a gente vê, né? Onda A em canhão também pode acontecer na fibrilação atrial e faz bastante sentido, porque não está contraindo, quer dizer que eu não tenho um bom controle não tenho um bom controle da válvula, não tenho um bom controle do que o átrio poderia fazer no seu momento de contração, e aí eu passo o sangue para o leito venoso. Na ausculta das vísceras abdominais, o aumento dos ruídos hidroaéreos sugere uma coisa, enquanto a diminuição dos ruídos hidroaéreos sugere outra coisa. Então, o aumento dos ruídos hidroaéreos sugere que em algum ponto desse meu colo, desse meu intestino, eu tenho uma obstrução, e aí o aumento dos ruídos hidroaéreos é uma tentativa da minha peristalse, né, dos meus estímulos para o movimento peristáltico, de ultrapassar a obstrução. Ora, o que já podemos pensar é que se o paciente tem aumento de ruído hidroaéreo por obstrução num momento anterior, né, ele vai essa musculatura vai se cansar, vai fadigar e vai sobrar para ele só esse tanto de gás que foi acumulado, porque a partir da obstrução não passa nada. No caso então, o aumento dos ruídos hidroaéreos sugere obstrução intestinal colônica, intestinal de modo geral. E enquanto a diminuição dos ruídos hidroaéreos, a gente precisa lembrar da lei de Stokes, que é a ideia de que qualquer musculatura em contato com a serosa, e aí a gente vai pensar e vai raciocinar mais sobre a musculatura de dentro do abdômen mesmo, das vísceras abdominais, né? Mas qualquer musculatura em contato com uma serosa inflamada perde função e se paralisa, e a isso a gente dá nome de ileoparalítico, né? Então, a diminuição dos ruídos hidroaéreos sugere para a gente, né, não que seja necessariamente isso em todos os casos, mas sugere para a gente que se ele está paralisado, a gente não tem trânsito, né? Obstrução e ilho paralítico. Diagnóstico diferencial não cardíaco do aumento da pressão venosa central, a hipertensão venosa. Então, diagnóstico que não tem relação com a função cardíaca. O que pode ser? Bom, o volume, né? Então, se eu aumentar o volume, eu vou ter um aumento, necessariamente vou ter um aumento da pressão no leito venoso. Sobretudo porque as nossas terapias de expansão são, em grande maioria, se não todas, imagino, inclusive, que a terapia para a expansão, sim, são todas infusões venosas, e aí se as ideias para fazer infusão arterial seguem um outro tipo de conceito que não o da expansão. Então, expansão salina, por exemplo, pode me trazer um aumento da pressão venosa central. A gente sabe que a gravidez vai trazer para mim um aumento da volemia por diversos mecanismos, né? E o outro ponto é a policitemia, né? Se por algum motivo eu tenho produção em demasiado de células, eu vou ter um aumento do volume intravascular, eu vou ter um aumento do volume da pressão venosa central, né? Então, hipervolemia, gravidez, policitemia e tratamento de expansão salina.
A presença de timpanismo à percussão de um hemitórax com som de campainha de bronze tem o nome de, e esse é um sinal semiológico clássico, né? Presença de timpanismo à percussão de um hemitórax é o que a gente vai encontrar comumente no pneumotórax hipertensivo e em outras condições em que eu tenho um hemitórax, um hemipulmão, né? O pulmão de um lado colabado. E esse sinal semiológico tem som de sinal de Trousseau, né? Que vai ser comum para a gente sinal de Trousseau, que vai ser comum pra gente no pneumotórax, né? Esse aqui é um pneumotórax, não me parece ser um pneumotórax hipertensivo, né? Não tem um colabamento muito importante aqui do pulmão, mas eu vejo, né, exatamente aqui, eu não sei se dá para ver no vídeo, talvez sim, mas eu vejo exatamente aqui, e nesse ponto dá para ver muito bem, né? A linha que delimita aqui o fim do parênquima pulmonar e para cima disso eu tenho a presença de ar livre, certo? Sobre as qualidades do pulso, essa pergunta para mim é muito difícil, né? Essa pergunta para mim é muito difícil, mas as qualidades do pulso que a gente vai avaliar são a frequência, o ritmo, a amplitude, a igualdade e a isocronia, e tem mais alguns detalhes que a gente vai avaliar, né? A forma aqui, como ele sugere, a doutora Sara sugere que a frequência, o ritmo e a igualdade dependem da amplitude e da forma, e eu não consegui racionalizar exatamente qual que é o conceito dessa cena, mas eu consigo avaliar o mnemônico completo, a Fry Tips, da avaliação do pulso. Seguindo, o índice de massa corporal e circunferência da cintura são dados importantes como indicadores do estado nutricional e conteúdo de gordura visceral. Sobre esses valores, marque a alternativa correta. Essa é uma questão bastante conceitual, que a gente não atravessou muito bem enquanto estava fazendo as leituras em semiologia. E eu acabei roubando essa pergunta do Sanar e lendo alguma coisa sobre essa discussão no livro Bates, e, se não me engano, no Porto também. Então, as alternativas. O MC pode ser classificado como magro ou baixo peso, menor do que 24. A gente quer a alternativa correta. Menor que 24. Na verdade, é um valor mais baixo do que isso, se não me engano, 18,5 é o que vai dizer para mim que esse paciente está em magro ou baixo peso. O IMC pode ser classificado como normal ou eutrófico entre 24 e 30. Não, 30 a gente já sabe que é grau de obesidade, inclusive é o grau que obesidade não, na verdade, sobrepeso é o grau que eu me encontro, se não me engano. Vamos pular a C. Bom, para o sexo feminino, a circunferência da cintura normal é menor que 94 para o sexo masculino e feminino menor que 80. Bom, esse aqui me faz algum sentido, eu acho que eu me lembro mais ou menos desses valores e tem coisa que a gente vai ter que gravar mesmo, né? Para o sexo feminino, a circunferência da cintura maior que 88 representa a obesidade abdominal. 88 centímetros não me parece o valor de referência para eu definir que uma mulher tenha obesidade abdominal, inclusive eu não sei se funciona exatamente assim. E obesidade grau 3 ou maligna possui MC acima de 35, essa eu sei, tenho gravado que é de 40. Então, a resposta é a opção C, de fato, né, para o sexo masculino, circunferência da cintura normal menor que 94, feminino menor que 80. E aqui, magro ou baixo peso menor do que 18,5, de fato, estava certo. Normal ou eutrófico de 18,5 a 24,9. Obesidade grau 3, como a gente falou, maior que 40. E sexo feminino menor que 80, aumentada de 80 a 88, muito aumentada, maior que 88. Né? Então, não representa obesidade abdominal, representa que está muito aumentada. São outras ideias. Diagnóstico diferencial cardíaco do aumento da onda A na avaliação da pressão venosa central. Bom, o aumento da onda A, a vai representar para mim a êxtase sanguínea no momento da contração atrial. Essa onda vai aumentar quando aumentar a êxtase sanguínea. Ora, quais são os casos em que eu posso ter o aumento dessa êxtase sanguínea? Se o átrio tiver que contrair contra uma força maior. E quais são as
quais são as condições que vão fazer com que o átrio tenha que usar mais força para contrair contra uma resistência maior? Estenose da válvula que está perto dele, estenose da válvula que está depois dele, depois da sístole, por exemplo. Então, se eu tiver estenose tricúspide, se eu tiver estenose da válvula pulmonar, ou se eu tiver, o que mais pode me aumentar essa resistência? A resistência que eu tenho dentro do parênquima pulmonar. Então, hipertensão pulmonar vai ser o outro motivo, certo? Então, estenose tricuspídea, hipertensão pulmonar, estenose de válvula pulmonar. Diagnóstico diferencial cardíaco do aumento da pressão venosa. Esse foi o que a gente respondeu há pouco? Não, não foi. Bom, vai ficar para ser respondido em outro momento. Frequência de pulso normal em adultos, criança e neonato, essa é uma de se memorizar de fato, né? Em adultos eu tenho essa frequência de pulso normal entre 60 e 100 pulsos por minuto. Em crianças eu tenho frequência normal entre 100, vamos lá, entre 80 e 120, e em neonato entre 100 e 150, se não me engano. Então é isso mesmo, né? Segundo o livro Alvarez, 2013 foi escrito o livro, 60 a 100 para adultos, 80 e 120 para criança e 100 a 150 para neonato. Causas de matidez da percussão no espaço de Traube. A gente sabe exatamente onde é localizado esse espaço, né? É um espaço que está ali entre o estômago, a parede e a parede, o rebordo costal, a parede costocondral aqui. E é um espaço em que a gente fisiologicamente observa timpanismo, certo? E quais são as causas de matidez da percussão neste espaço? Bom, eu posso ter uma massa gástrica, uma neoplasia gástrica, eu posso ter hiperplasia do lobo esquerdo do meu fígado, que vai começar a invadir aquela região produzindo matidez. Eu posso ter esplenomegalia, porque é justamente para este espaço, também para este espaço em que vai crescer o meu baço em caso de esplenomegalia. E eu posso ter, penso que ascite de grande monta, e também penso que talvez um derrame pleural de grande monta, mas não tenho certeza. Derrame pleural. Então, derrame pleural de grande monta, agrandamento do lobo esquerdo do fígado, tumores do teto gástrico e esplenomegalia, que é o mais comum, inclusive. No contexto da pressão venosa central, a onda A está representada pela êxtase sanguínea no momento da contração do átrio, né? A êxtase, o sangue que trava enquanto ele está se contraindo. Onda positiva, êxtase sanguínea durante a contração. Explique o pulso paradoxal patológico e condições em que ele aparece. Bom, é claro que raciocinar é muito mais fácil do que comunicar o raciocínio, mas o pulso paradoxal vai acontecer para mim em condições em que, no momento de inspiração, o pulso paradoxal patológico, no momento de inspiração, eu vou ter uma diminuição maior do que 20 milímetros de mercúrio da minha tensão arterial. Por consequência, eu vou ter diminuição da amplitude do pulso, vou ter diminuição da força do pulso. E, em expiração, ele volta ao normal. Isso é chamado sinal de Kussmaul, né? Esse é o chamado sinal de Kussmaul. E condições em que ele aparece são condições em que eu tenho um aumento da resistência da passagem do sangue do leito venoso para o leito arterial, para que ele chegue no pulso, por exemplo, na radial. Então, quais vão ser as condições? Eu posso citar, por exemplo, asma, posso citar taponamento cardíaco, que é o grande sinal, né? O sinal de Kussmaul está bem relacionado ao taponamento cardíaco. Posso citar outras afetações pulmonares, como o DPOC, por exemplo. Pode acontecer, né? Eu vou ter um aumento da tensão no leito venoso pulmonar. Tem outra condição, patologias intersticiais nos pulmões. Tem mais condição, talvez tromboembolismo pulmonar, mas a grande condição relacionada a esse achado é o taponamento cardíaco de fato.
diminuição da PA maior do que 20, taponamento cardíaco junto com a tríade de Beck. Lembrar que a tríade de Beck é hipofonese de Bulha, hipotensão. Legal, não sabe a tríade de Beck. Hipofonese de Bulha, hipotensão e turgência jugular. Asma e bronquite, né? Bronquite, eu vou ter aumento da tensão nesse leito venoso, como eu disse. No contexto da pressão venosa central, explique o colapso X. Ora, o colapso X é produzido justamente quando eu tenho abertura da válvula tricúspide para passagem do sangue que está no átrio e, consequentemente, conectado com a jugular para o ventrículo, né? Então, é uma onda negativa que é produzida exatamente nesse momento, né? No momento... Porque quando eu abro, começa a encher meu átrio. Ou eu estou enganado quanto aos conceitos. E eu vou colocar isso como errado. Diagnóstico diferencial do descenso da pressão venosa central. Bom, condições em que eu tenho diminuição da pré-carga. Quais são as condições? Eu posso ter perda de sangue, choque. Posso ter desidratação, vou perder. Eu posso ter hemorragias, né? Hipovolemias de modo geral, choque e desidratação. Pulso arterial em que a amplitude é aumentada, mas ascensão e descenso rápidos é chamado de pulso Celer, né? Chamado de pulso Celer, um pulso em que acontece muito rápido com a amplitude aumentada, e esse pulso pode ser encontrado para mim, por exemplo, na insuficiência aórtica, né? Na insuficiência aórtica que eu tenho uma sobra de sangue que junta com o sangue que vai vir para mim da aurícula esquerda, e aí toda vez que o coração for mandar sangue, ele vai mandar mais forte, com amplitude aumentada, vai mandar mais rápido, né? Pulso colapsante de Corrigan, Magnus Myceler, encontrado na insuficiência aórtica. Eu entendi bem o conceito, mas não me lembrava do nome, né? Então, essa vai ser uma das difíceis. Este é o sinal de Cullen sugestivo de, e aí fica fácil responder pancreatite hemorrágica aqui, né? Mas na verdade ele é sugestivo de hemorragia retroperitoneal, que é um achado comum na pancreatite, que é um achado bem sugestivo também de pancreatite, mas não é comum, não. Na verdade, a maioria das pancreatites agudas, elas vão ter curso, 80, 90% delas vão ter curso muito bom, muito leve, curso tranquilo, só com edema do pâncreas. Opa. Cullen, sugestivo de hemorragia retroperitoneal, como eu disse. Sintomas principais do pescoço são 6. Bom, o que eu tenho no pescoço? Eu tenho estruturas ósseas, estruturas musculares, eu tenho gânglios linfonodos, eu tenho o esôfago, os 2 tubos, né? O esôfago, a traqueia ali. E eu tenho que raciocinar em relação a estes. Então, o que eu posso ter no pescoço? Bom, relacionado às estruturas ósseas, eu posso ter limitação no movimento, eu posso ter dores cervicais, de modo geral, eu posso ter massas dolorosas, né? Eu posso ter sinais de inflamação, sinais flogísticos, aí vão ser massas dolorosas. Eu posso ter doença do refluxo gastroesofágico com pirose, né? E aí vai ser um sintoma também do pescoço, quando essa dor chegar e atingir até aqui. Eu posso ter obstrução laríngea, eu posso ter laringotraqueite. Então, dor cervical, rigidez e limitações de movimento, inflamação, massas, sintomas de origem tiroide e sintomas esofágicos. E aqui eu esqueço de mencionar os sintomas de origem tiroide, tão importantes, né? É que quando a gente fala de sintomas de origem tiroide, é raro que a gente tenha um bócio que de fato vai produzir sintomas no pescoço em si, mas o órgão está localizado no pescoço e vai acabar por produzir sintomas de ordem que a gente vai ter manifestação clínica de ordem sistêmica, né? Mas é importante lembrar, né? É óbvio que essa estrutura está aí. Quando eu fui mencionar as estruturas que estavam presentes no pescoço, eu acabei não falando da glândula tiroide. No contexto da pressão venosa central, a onda C, o que representa? Bom, ela pode ser representada por um abultamento produzido pelo pulso carotídeo no momento sistólico. Então, o pulso carotídeo acaba por produzir esse aumento transitório aí na pressão, uma onda pequena que acontece logo depois do início do descenso da onda A.
E ou então, o que para mim faz mais sentido é que no momento de acabou o tempo, no momento de contração sistólica, no momento de contração do ventrículo direito, a, a força que bate contra a válvula tricúspide faz ela abultar transitoriamente, e esse abultamento aqui transfere uma pressão que sobe até a jugular. Esse faz mais sentido para mim, inclusive eu acho que é uma teoria que surge depois dessa primeira aí, que é um reflexo da carótida. Opa. E por hoje, olha, acabou certinho. Por hoje é só, são 30 minutos. Eu vou continuar respondendo aqui, eu ainda tenho mais 126 minutos para responder de perguntas, com 99 perguntas no total. Mas gravando o vídeo explicando, que é uma ideia que vai me ajudar muito a me comunicar e a comunicar melhor as minhas ideias e conectar melhor as minhas ideias que eu já tenho, ideias que estão sendo cobradas na pergunta naquele momento. 30 minutos tá bom.